A cidade do pedestre. Nada mais racional, mais lógico, mais inteligente do que começar pelo básico. Quer dizer, não tem muito sentido a gente falar em bonde, metrô, avião, sei lá o quê, se nós esquecemos que o que vale de fato é o ser humano que vive nela. Nós precisamos, de fato, ter consciência que o principal é aquele indivíduo que caminha, que anda, que usa o transporte coletivo, que precisa da cidade de diversas maneiras. Então, a gente vê aí as entrevistas dos candidatos a prefeito de Curitiba, né? E, inacreditavelmente, a primeira vez, né, que a gente vê um candidato a prefeito de Curitiba levando essa questão vamos dizer assim, ao nível do pedestre, é a doutora Renata Bueno. Infelizmente, o partido dela não tem emissoras de televisão, não tem a base que outros têm para ombrear, para estar nos primeiros lugares das estatísticas. Mas a entrevista dela, curtíssima, desperdiçada em grande parte em questões triviais, poderia ser melhor se tivesse aprofundado nessa questão da cidade e o pedestre, né? Esse é um problema gravíssimo que atinge, por exemplo, quem anda de ônibus. Falam tanto em metrô, bonde, ônibus, esquecem que o usuário do transporte coletivo urbano, ele tem que ter segurança a hora que desce do ônibus, que atravessa uma rua, que caminha por um passeio, por uma calçada, né? É brincadeira isso, né? Até nas escolas nós vemos campanhas, né, em relação a como atravessar a rua, e escolas que estão ladeadas de terrenos baldios sem calçadas, onde o pessoal estaciona no lugar em que os estudantes deveriam passar. Então nós temos que ter um cuidado especial com relação ao transporte coletivo e às calçadas. Elas fazem parte integrante das calçadas. Aqui nós temos uma rua aqui do lado de casa, aqui perto, entre a Getúlio Vargas e a Iguaçu, que faz meses que alguém transformou em um depósito de lixo, e como o terreno está abandonado, provavelmente esperando que algum comprador atinja o nível que o proprietário quer para vender, está se formando uma montanha de lixo. No começo era lixo de carrinheiro, agora já é até lixo de construção em cima dessa calçada. Então nós temos que ver com cuidado a cidade, né? Porque os serviços essenciais, né, água, luz, energia elétrica, eles foram feitos numa época em que Curitiba era uma cidade pequena, porte médio. Então está tudo degradado. O Copel transformou as suas linhas num varal, né, quando
em função dos balancetes, dos balanços que tem publicado, poderia estar mudando tudo isso, né? Usando linhas subterrâneas. Nós poderíamos estar, como o próprio portal da Copel mostra, construindo, aterrando as linhas e em consórcio com as empresas de telecomunicações, água, esgoto, e o valor previsto para 14,2 quilômetros de metrô em Curitiba, daria para fazer 450 quilômetros da linha mais cara possível, né, de subterrânea, viabilizando assim uma condição de acessibilidade e mobilidade muito maior. O que hoje atrapalha poderá ser a solução da cidade. E nós precisamos ver o que as concessionárias podem fazer. Afinal, elas têm acesso ao BNDES, a fundos de investimento, e se quiserem, mudarão a cidade. Então, nós não podemos aceitar simplesmente soluções precárias. E não é 14,2 quilômetros de metrô que vão fazer de Curitiba uma cidade do primeiro mundo. Nós podemos e devemos batalhar para que tudo mude. Curitiba, século XXI, é uma cidade muito diferente do que foi até agora. Então, como resolver isso, né? Nós temos que batalhar, falar com os nossos candidatos a prefeito, a vereador, né? Porque solução em termos de engenharia existe. Tá certo que os marqueteiros políticos sempre dizem que nós devemos simplificar ao máximo a mensagem, né? Porque os nossos eleitores não gostam de pensar, né? Pensar dói. Até aconselharia ler esses livros, e eu tenho certeza que eles mostrariam muito o que nós somos, né? Inclusive Nietzsche cansou de escrever, só que o estilo do Nietzsche não é tão objetivo quanto o de Hannah Arendt, por exemplo. Hannah Arendt é impressionantemente objetiva e racional. E ela faz críticas pesadas em cima do ser humano porque ela viveu esse drama. Ela nasceu e cresceu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, viveu o período da República de Weimar, o nazismo, teve que emigrar para os Estados Unidos. Então ela e é uma pessoa super inteligente. Então qualquer livro dela é algo de valor inestimável, que tem que ser visto, lido e pensado, discutido com cuidado. Então, nós temos que ver quais são as nossas prioridades, né? Discutir, é o caso aí, o que nós temos que fazer em Curitiba.
trabalhar para que durante um mês a cidade agrade a FIFA, ou a gente se organizar para de bairro a bairro a gente vir a ter uma mobilização em torno da racionalidade. É isso que nós esperamos dos candidatos a prefeito de Curitiba, e parabéns à Gazeta do Povo que tem colocado essa questão, né? E hoje, né, traz a reportagem aí sobre uma das candidatas a prefeito de Curitiba, e isso é importante, porque nós temos que evoluir. Nós queremos uma cidade que seja boa não só dentro do shopping, não apenas para quem usa automóvel com ar-condicionado, mas principalmente para o cidadão em geral. Não podemos esquecer que o idoso não é atleta, não vai andar de bicicleta. A pessoa com deficiência não vai andar pela cidade de bicicleta. O automóvel é o principal instrumento de agressão ambiental que existe no mundo. Direto ou indiretamente, ele contribui violentamente para tudo que nós reclamamos aí em relação à camada de CO2 e poluição mecânica, etc. Esse ano que passou, 70 mil pessoas no Brasil inteiro morreram em acidentes de automóvel ou caminhão. Fora, imaginem a quantidade de pessoas que ficaram com lesões permanentes. Então nós temos que, no caso de Curitiba, que é uma cidade que começou bem, há 50 anos atrás, e que está se perdendo gradativamente, está mudando, aceitando prioridades que não são saudáveis e que teriam que ser revistas drasticamente.